Então agora passamos, peço então ao Daniel Mameri, por favor. Olá, bom dia, muito bem-vindo. Obrigado. Pode começar então a partilha da sua apresentação, por favor. Okay. Portanto, Daniel, eu deixo a apresentação do título e do tema talvez para os próprios oradores, porque são mais uns minutos que se ganham assim, se concordarem. Então vou só aqui partilhar a tela. Vou só pedir para me confirmarem se estão a ver em ecrã completo. Sim, está perfeito. Obrigado. Então, antes de mais, bom dia e obrigado pela oportunidade de apresentar neste congresso. Aquilo que eu vos vou mostrar hoje é uma parte da minha tese de doutoramento, sendo este estudo intitulado Heat Waves as Limiters of Fish Movement, a Mesocosm Approach in the Iberian Barbel, Luciobarbus bocagem. Começar então por dizer que esperam-se que as alterações climáticas venham a produzir alterações não apenas na temperatura média à superfície da Terra, mas também nas temperaturas máximas observadas e ainda no aumento da frequência de eventos meteorológicos extremos, como é o caso das ondas de calor. Estas podem levar ou podem potenciar o agravamento de perturbações já existentes nos ecossistemas naturais, como é o caso dos rios, que já se encontram por si só bastante perturbados, quer pela regulação de caudais, poluição ou ainda regimes de seca nos meses de verão. Precisamente nos climas de rio Mediterrâneo, estes são muito afetados pelas secas no verão, em que ocorre a perda de conectividade longitudinal, em que os peixes muitas vezes ficam aprisionados em pequenos habitats temporários, em pegos de verão, sem possibilidade de se moverem para habitats com condições mais favoráveis. E as condições que eles vão encontrar nestes refúgios vão ser determinantes depois para quando houver o restabelecimento da conectividade fluvial, para a sua dispersão e recrutamento na época de reprodução seguinte, pelo que a temperatura da água assume uma importância fundamental neste período. Tendo isto em mente, o nosso objetivo neste estudo foi então, com base em indivíduos capturados na natureza, fazer um ensaio experimental em que submetíamos os peixes a um tratamento de controle e a um tratamento de uma onda de calor durante um período de 6 dias e em seguida testar o comportamento desses peixes numa estrutura ao ar livre de mesocosmos em que tentávamos recriar as condições do rio. Começámos então por pescar 40 barbos juvenis no rio Lisandro, a noroeste de Portugal. Trata-se de uma espécie potamóderma nativa da Península Ibérica, efetua migrações ao longo do rio. Após a amostragem, estes peixes eram colocados 48 horas em quarentena antes de serem movidos para o laboratório. No laboratório, então, podemos ver aqui as imagens em baixo. Todos os tanques dispunham de uma rede em cima para impedir que os peixes saltassem, não só para fora dos tanques, mas também entre os tanques. Cada tanque estava equipado com um filtro biológico e metade destes tanques correspondiam ao tratamento de controle, com a água a aproximadamente 25 graus, e a outra metade ao tratamento de onda de calor, com a água a uma temperatura cerca de 5 graus superior, a 30 graus. Esta diferença de 5 graus era atingida com recurso a resistências térmicas, sendo que estas resistências eram ligadas entre as 9 da manhã e entre as 9 e o meio-dia era atingida essa diferença de 5 graus, sendo a temperatura de 30 graus nas ondas de calor mantida constante até às 6 da tarde, altura em que desligávamos as resistências e em que permitíamos que a água arrefecesse ao longo da noite, à semelhança do que aconteceria nos rios. A temperatura era então medida 3 em 3 horas entre as 9 e as 6 da tarde e ainda no período da noite eram registados os menores valores atingidos, com recurso a termómetros. Medimos também ainda outros parâmetros da qualidade da água, nomeadamente o pH, os nitratos e os nitritos. Fim deste período de 6 dias de aclimatação à onda de calor, transferimos os peixes para a estrutura de mesocosmos do ISA, que podemos ver aqui na imagem à esquerda. Utilizámos 2 destes canais, sendo que, de uma forma muito geral, estes canais eram constituídos por um curso principal que está aqui identificado com o número 4. O número 5 correspondia à zona desse canal mais ajusante, em que colocávamos os peixes
10 minutos antes do ensaio para eles se ambientarem à estrutura. A montante, identificado com o número 3, tinha um tanque que estava separado do canal principal por uma rampa que os peixes podiam ultrapassar. Estes ensaios duravam todos 1 hora, de notar que cada grupo de peixes em cada tanque era composto por 4 indivíduos, e ao longo destes ensaios de 1 hora, de 3 em 3 minutos, medíamos 3 parâmetros comportamentais. O primeiro, a atividade, que nos era dado pelo número de peixes ativos. O segundo, boldness, que mede no fundo a ousadia ou a predisposição de um indivíduo de tomar riscos. Este parâmetro era-nos dado pelo número de tentativas em que os peixes tentavam ultrapassar a rampa. E, por fim, a coesão do cardume, dado pelo número de peixes que se encontravam a uma distância entre si não superior a um comprimento de um peixe. Nos primeiros 2 parâmetros, atividade e boldness, verificámos que houve diferenças significativas com os peixes das ondas de calor a serem menos ativos e menos ousados do que os peixes de controle. Já no terceiro parâmetro que medimos, na coesão do cardume, apesar de ligeiras oscilações na composição, não observámos diferenças significativas. De realçar que neste estudo nós usámos uma configuração, uma especificação de ondas de calor muito específica, 6 dias e 5 graus de diferença, mas a verdade é que as ondas de calor podem variar bastante e influenciar a resposta quer comportamental, quer fisiológica dos peixes. A duração, a intensidade, bem como a taxa de aquecimento e de arrefecimento durante o período noturno, podem todos influenciar a magnitude da resposta dos peixes. De realçar também que estes aumentos da temperatura associados a outros fatores de perturbação, como o caso da presença de espécies exóticas que possam lidar melhor com estas temperaturas, pode constituir uma fonte de stress adicional às espécies nativas. E para terminar, só dizer que, portanto, este estudo parece indicar-nos que o comportamento natatório dos peixes e o seu movimento pode ser influenciado pela ocorrência das ondas de calor, com potenciais consequências negativas para as migrações para alimentação, reprodução e refúgio, quando restabelecida a conectividade fluvial após o período estival. E os estudos futuros devem focar-se na interação destes múltiplos estressores, das ondas de calor também com a presença de espécies exóticas, salinização e não apenas, e deve ser feita uma identificação e uma preservação destes refúgios, nomeadamente através da plantação de espécies autóctones, como é o caso do mieiro, do salgueiro ou do chupo. Este estudo está publicado na Science of the Total Environment. Se tiverem curiosidade, podem acedê-lo ou perguntar-me à vontade. Isto é apenas um breve resumo do trabalho. E, por fim, agradecer ao António Tovar e à Susana Amaral do CEF por toda a ajuda, quer no campo, quer a montar os tanques de aclimatação, e ainda à FCT pela bolsa atribuída, no âmbito do programa doutoral Flúvio, da terceira turma, como podemos ver aqui na imagem abaixo à direita. E muito obrigado, e pronto, penso que as perguntas depois são colocadas por Slack. Obrigado. Muito obrigada, Daniel, também pelo cumprimento exemplar do tempo. Pedimos então aos oradores que estejam atentos às perguntas do Slack, que forem colocando, e depois também temos o tal período de discussão no fim, no caso de haver outras questões que ainda possamos abordar nessa altura. Eu pedi então ao Paulo Monteiro, responsável pela apresentação número 2, o favor de começar a partilhar a sua apresentação. E pedi ao Daniel para parar de partilhar, se faz favor. Obrigada. Olá, Paulo, muito bom dia. Bom dia a todos. Bem-vindo. Só vou aqui começar a partilhar a tela. Só um momento. Agradeço que me confirmem se já conseguem ver a tela completa. Está, perfeito. Bom dia a todos. Portanto, vou apresentar aqui os resultados preliminares da avaliação de ações de restauro ecológico de animais peludosos em Portugal, mais concretamente na paisagem protegida das Lagoas de Batianos e São Pedro de Arcos. Isto tudo integrado no projeto Life Fluvial, que tem como parceiros e como beneficiário coordenador o Indurop da Universidade de Oviedo,
o ISA, o Instituto Superior de Agronomia, em Portugal, e o ADEC da Universidade de Santiago de Compostela. A área de intervenção abrange a região norte de Portugal, portanto, e áreas da Galiza e Astúrias, e tem como objetivos principais o melhorar o estado de conservação dos corredores fluviais atlânticos na rede Natura 2000 e desenvolver uma estratégia transnacional para a gestão sustentável dos habitats ribeirinhos, neste caso dois, o 91E0 e o 9230, em vários rios da Galiza, Astúrias e Portugal. Temos aqui as várias zonas de intervenção, que abrangem 92,3 hectares, distribuídos por 9 áreas da rede Natura e 5 bacias hidrográficas, na qual se inclui o Rio Minho. Em Portugal, a intervenção incide sobre 21,3 hectares, pertencentes à Câmara Municipal de Ponte de Lima, e das quatro tarefas que são definidas para a recuperação do estado de conservação, vamos centrar aqui nesta apresentação na eliminação do controle de espécies exóticas. Em 2019, no total, totalizam 10 hectares e meio. Em 2019 já foram intervencionados aqui cerca de 2,7 hectares, duas áreas junto ao rio Estorãos, e em 2020 foi feita a intervenção numa área maior de quase 7 hectares e no local 5, cerca de quase 1 hectare. Portanto, há aqui intervenções em diferentes momentos. Para o local que vamos apresentar aqui, foi feita a caracterização de situação de referência em julho de 2019, foram estabelecidas 9 parcelas de amostragem, onde foram realizados inventários florísticos e inventários florestais, no âmbito dos quais fizeram levantamento de vários parâmetros dendrométricos, no qual o diâmetro à altura do peito. E a partir do diâmetro à altura do peito, determinou-se a área basal por hectare para cada espécie e para o povoamento. Para quem não está familiarizado, a área basal corresponde ao somatório das áreas seccionais dos troncos a 1,30 m de altura. Posteriormente, em setembro, foi procedida a eliminação de espécies exóticas por métodos manuais, tendo em conta o protocolo definido em conjunto com os parceiros do projeto. Para as espécies do género acácia, todas quanto foram possíveis foram arrancadas, e as restantes foi feito o descasque do tronco e das raízes expostas. No caso do Eucalyptus camaldulensis, que era a espécie que estava nestas áreas, foi feito o corte de motosserra. Posteriormente, sensivelmente um ano depois, foi feita uma avaliação dessas intervenções e foi-se tentar perceber o que é que aconteceu tanto às acácias como aos eucaliptos, no que respeita à mortalidade e à regeneração vegetativa e o vigor do rebento de toiça. Para se perceber um bocadinho o contexto, esta área já foi objeto de intervenção em 2010. Temos aqui duas imagens onde aparecem representadas as 9 parcelas de amostragem, e em setembro de 2010 foram eliminados todos os eucaliptos que estavam nesta área. Parece que passou aqui um tsunami, e o que é certo é que, passado 8 anos, temos aqui já o poder florestal completamente restabelecido e com grande dominância de sálico satrocínico. Portanto, temos aqui outra imagem já posterior à intervenção de 2019, onde se nota aqui a mortalidade das Acacia melanoxylon, e aqui nesta zona está aqui a Acacia dealbata, que também já se cai. Para ter uma ideia da característica das plantas que foram analisadas, portanto, foram 63 acácias analisadas, com diâmetros muito variáveis, desde 1,6 a quase 60 cm de DAP, e o que se verificou é que praticamente todas as plantas secaram e ficaram sem folhas. A única situação que aconteceu, houve uma Acacia melanoxylon que sobreviveu, e vamos ver fotografias a seguir. É de realçar ainda que, apesar de estarem mortas, ocorrem, sobretudo na Acacia dealbata, que quase 60% das plantas têm rebentos de raiz. Portanto, isto é um trabalho que começou agora e que não se pode dar por concluído, apesar das plantas estarem secas. Em relação à regeneração seminal, que foi feita numa área de 4 metros quadrados à volta do tronco, aqui a Acacia dealbata também quase com 30%
das plantas com regeneração em cerca de 30% das plantas. Temos aqui o efeito de intervenção, temos aqui uma acácia quase com 60 centímetros de diâmetro, na Austrália, morta. Temos aqui a Melanopsis viva, a única que foi encontrada, e aqui a capacidade que a planta teve de fazer a ligação entre raízes e a parte não descascada mantém-se viva. Aqui a regeneração vegetativa de raiz da Acácia delvata, e aqui uma situação de rebentos de tronco da Acácia melanopsis. Em relação ao que se verificou após o primeiro corte, portanto, no período de 8 anos, e tendo por referência a densidade de cepos por hectare de uma área semelhante, constata-se que apenas 15,6% dos cepos conseguiram ter rebentos, ou seja, sobreviver. Ou seja, há uma elevada mortalidade após o primeiro corte e durante 8 anos. Como o Salix altracinella se estabeleceu muito rapidamente na área, após o primeiro corte, foi-se estudar qual era a relação que existia entre as áreas basais do Salix altracinella e do eucalipto. E constata-se que, à medida que aumenta a área basal de Salix altracinella, há uma tendência para a área basal de eucalipto com maldolências diminuir. Após o segundo corte e ao fim de 1 ano, constata-se que quase 3/4 dos cepos ainda mantêm rebentos, rebentaram de toiça. No entanto, é ter em atenção qual é a qualidade dessa rebentação. Então, estabeleceu-se aqui várias classes de vigor dos cepos, tendo em conta o tipo de rebentos, o número de rebentos e a altura destes mesmos, e verificou-se que aquilo que é considerado por alto, um vigor alto, apenas 7,6% desses cepos à partida terão capacidade para se desenvolver e tornarem-se árvores e competirem com a vegetação natural. Temos aqui o que é que chamamos o alto, baixo e médio. Então, temos aqui uma situação de um vigor muito baixo, poucos rebentos pequenos e débeis. Aqui já um bocadinho mais, será baixo, ao fim do ano. É muito pouco. E depois médios e o alto, onde já existe a oleaficação dos próprios rebentos. Em termos de conclusões, aquilo que se pode verificar é que é absolutamente fundamental manter a vigilância nas áreas intervencionadas, porque o trabalho não está de todo concluído. O descasque, de facto, seca e praticamente provoca a queda toda das folhas, independentemente do diâmetro ou da dimensão das árvores. O que é certo é que temos de ter em atenção que há regeneração vegetativa, e a Acácia delvata tem a capacidade de regenerar de raiz, e a Acácia melanopsis menos. No entanto, não é de descurar esta situação. Quanto à regeneração vegetativa que ocorre, há de ter em atenção que a Acácia melanopsis deve-se, sobretudo, a um trabalho mais deficiente, enquanto que a Acácia delvata tem a ver mais com a capacidade da espécie para rebentar de raiz. Temos aqui uma situação de 31 rebentos em 8 plantas, portanto quase 4 rebentos por planta. Em relação à regeneração seminal, apesar de não ser muito expressiva, aquilo que se constata é que isto é uma regeneração seminal de 4 metros quadrados, o que significa que não está aqui toda incluída essa regeneração. E há outra que aparece em pequenos núcleos que tem de ser de todo eliminado. Em relação ao eucalipto, aquilo que se constata é que, portanto, há esta baixa sobrevivência dos cepos e, sobretudo, estará relacionada com a capacidade de Salix altracinella ocupar as clareiras resultantes do primeiro corte. Daí aquela regressão logarítmica que explica esta situação. Portanto, cerca de 1 ano após o segundo corte, em 2019, o vigor vegetativo dos cepos mantém-se baixo e apenas 7,6%, no máximo, diremos 18%, parece ter capacidade para competir com Salix altracinella.
Portanto, estes resultados vão nos dar indicações sobre como podemos atuar nas outras áreas, nomeadamente o restaurativo pode ser feito com estacas de sal de satrocinéria. É preciso ponderar também o esforço no controle de rebentos de toiça, tendo em conta que a taxa de sobrevivência é muito baixa, mas é fundamental manter a vigilância permanente nas áreas das acácias e assegurar que o descasque é feito da forma mais correta. Como nota final, deixamos que os resultados do controle das espécies exóticas invasoras integram-se no desenvolvimento de uma estratégia transnacional para o restauro de corredores fluviais no noroeste da Península Ibérica. Resta-nos agradecer a atenção e também o financiamento do programa LIFE, do programa investigador FCT e de Juan Guerra do ISA, da Terra Drone, da Câmara Municipal de Ponte Lima, e da APA e do Instituto de Conservação da Natureza. Muito obrigado. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado também por se ajustar ao tempo e pela interessante apresentação. Vamos passar agora ao seguinte orador, que é Alice Nunes. Então vou dar a palavra a Alice Nunes, que nos vai falar sobre a demografia da comunidade de plantas como indicador da sustentabilidade e resiliência por restauro numa pedreira de calcário. Já estamos a ver, Alice. Agora não estamos a ver, não agora sim. Vou tentar. Assim, está bem assim? A ver, está a carregar. Estamos, não, quando mudas para o modo tela cheia, vemos naquele outro formato de partilha. Peço desculpa, isto não é nada conveniente ser a própria moderadora com problemas da partilha. Agora está bem, Agora não é? sim, agora sim, perfeito. Okay, obrigada, Ali. Obrigada, Patrícia. Então cabe-me agora, a vez de estar no outro papel, eu venho falar-vos de um trabalho relacionado com a demografia de espécies de plantas num contexto de restauro de uma pedreira, que na verdade foi um trabalho desenvolvido em colaboração com vários alunos de uma disciplina de ecotecnologia, e que, portanto, teve, como vos disse, a ver com o restauro após a exploração de pedreiras. Aqui trago-vos um exemplo do aspecto de uma pedreira de calcário, de uma pedreira na Serra da Arrábida. Portanto, as pedreiras têm um impacto profundo, não só paisagístico, como desde logo se nota, mas também ecológico, porque implicam a remoção de todo o solo e da comunidade vegetal. E, portanto, nestes casos, o tipo de restauro que tem a fazer é bastante ambicioso e é um grande desafio, porque é preciso restaurar, digamos, todas as componentes quase a partir da base, começando desde logo pelo solo. Neste caso que vos vimos apresentar, estamos a falar de uma pedreira de calcário na Serra da Arrábida, que é propriedade da Cécio, uma empresa cimenteira, e portanto, no caso da Cécio, após a exploração, portanto, quando a exploração cessa, essa exploração é feita, portanto, em degraus, digamos assim, que originam patamares com diferentes idades, e uma vez que os patamares são, uma vez que cessa a exploração, é iniciada a sua revegetação, que é feita com diversas espécies mediterrânicas, na sua maioria espécies nativas, atualmente exclusivamente espécies nativas, e a questão que nos... Ok, com as espécies nativas, mas, portanto, há um aspecto inicial, que tem a ver com o sucesso inicial do restauro, no sentido de perceber a sobrevivência das várias espécies que são plantadas nestes locais, mas depois há uma outra questão que tem a ver com a permanência dessas espécies ao longo do tempo. Na verdade, quando fazemos restauro e se queremos atingir um sistema que seja autorregulável, sustentável e resiliente, temos de olhar não só para as fases iniciais do restauro, mas monitorizar a trajetória desse restauro ao longo do tempo, para perceber se aquilo que foi feito, neste caso, se as espécies que foram lá plantadas se estão a regenerar e, portanto, se a comunidade de plantas é resiliente. Neste trabalho, as nossas perguntas foram:
A primeira foi se as espécies que foram introduzidas em plantação, destes arbustos mediterrâneos, se estão a regenerar, se estão a reproduzir. A segunda pergunta foi como é que essas espécies evoluem ao longo do tempo, após o restauro, comparando as diferentes espécies entre si. E, por último, quais são os fatores que influenciam essa evolução das espécies ao longo do tempo. Relativamente à primeira questão, na verdade eu trago aqui resultados de trabalhos anteriores da equipa que trabalha com o restauro na Cécio, e de facto, em relação a esta pergunta, a resposta é sim. Há, de uma forma geral, nós vemos aqui a densidade em termos de número de indivíduos das espécies arbustivas plantadas ao longo do tempo, e percebemos que entre 1998 e 2006, de uma forma geral, há o aumento do número de indivíduos, o que significa que as espécies, como um todo, estão a regenerar e estão a reproduzir. Mas a questão que nos colocámos foi, será que isto acontece para todas as espécies da mesma forma? Ou o que estamos aqui a ver poderá ser fruto só de algumas espécies e outras poderão não estar a ter tanto sucesso? E para responder a esta pergunta, de como é que as diferentes espécies evoluem ao longo do tempo, definimos um determinado desenho experimental. Aqui nós vemos os patamares revestados da Cécio numa vista aérea, e temos aqui os pontos que foram mostrados, onde numa parcela com uma determinada área foram contados todos os indivíduos das espécies plantadas e medida a respectiva altura, para percebermos se tínhamos indivíduos, em termos de estrutura demográfica, indivíduos de vários tamanhos que indicassem que a espécie está a reproduzir-se. E que padrões demográficos é que encontramos? Eu trago-vos aqui só 4 casos, do medronheiro, o zambujeiro, o zimbro e a alfarrobeira, e chamo a vossa atenção aqui para o medronheiro. Portanto, o que nós temos aqui é a altura dos indivíduos medidos, e aqui temos os vários indivíduos. E percebemos que, e estas linhas que aqui estão representam diferentes idades após restauro. Portanto, os tons mais escuros representam zonas mais antigas, que foram restauradas há mais tempo, e os tons mais claros, zonas mais recentes. E percebemos que a estrutura demográfica é bastante diferente. Nos locais mais antigos temos, neste caso, menos indivíduos, enquanto que nos locais mais recentes temos uma panóplia de vários indivíduos com diferentes idades, portanto, num padrão demográfico mais equilibrado, digamos assim. E então, mas também verificamos que esse padrão não é consistente para todas as espécies. Portanto, a segunda questão que nós colocámos foi quais são os fatores que influenciam essa evolução para as diferentes espécies. E colocámos 2 hipóteses. Uma hipótese seria que o próprio processo de sucessão, ou seja, o decorrer da idade após a gestação, poderia levar à redução do número de indivíduos das zonas mais recentes para as zonas mais antigas. E se assim fosse, este padrão demográfico devia ser bem explicado pela idade após restauro. Mas depois colocámos uma outra questão alternativa, uma hipótese alternativa, que até que ponto é que nos locais mais antigos, porque nesses locais há pinheiros que são maiores e têm uma copa maior, poderiam estar a competir, neste caso, com o medronheiro e a implicar aqui esta redução do número de indivíduos. E nesse caso, este padrão demográfico deveria ser bem explicado, por exemplo, pela cobertura de pinheiro. Como é que fomos a perceber quais eram os fatores mais importantes a explicar o padrão demográfico? Tivemos que tentarmos sintetizar este padrão demográfico numa só variável, digamos assim, e o que fizemos foi construir um índice de diversidade de alturas. O que isto quer dizer é que, por exemplo, se opinhamos para a mesma espécie, neste caso para o medronheiro, se tivermos um padrão de alturas onde temos muitos indivíduos baixinhos e poucos mais altos, temos uma menor diversidade. Se tivermos vários indivíduos pequeninos, médios e grandes, portanto, cobrindo toda a gama de alturas, temos maior diversidade. Usámos este índice de diversidade e estudámos qual era, digamos, o efeito da idade e da densidade de pinheiro nesse índice de diversidade de altura destas 3 espécies. E, na verdade, verificámos que, enquanto para o pinheiro a idade de restauro parece ter um efeito negativo nesse padrão demográfico, portanto, vemos que ao longo do tempo passamos a ter indivíduos mais semelhantes em termos de alturas, e, portanto, hipoteticamente com menor resiliência, embora isto seja discutível. No caso, por exemplo, da alfarrobeira, vimos que era a cobertura de pinheiro a influenciar, sobretudo, a estrutura demográfica desta espécie. Portanto, verificámos uma diferença entre as espécies. Quais são as conclusões a tirar deste trabalho?
portanto, por um lado, verificámos que o padrão demográfico permitiu avaliar espécie a espécie a autorregulação ou resiliência das diferentes espécies que foram introduzidas no restauro. Também pode permitir testar quais são os fatores limitantes para cada espécie e depois, por fim, usando essa informação, eventualmente recomendar medidas de gestão adaptativa direcionadas para melhorar o sucesso das diferentes espécies. E é tudo da minha parte. Obrigada. Muito obrigada, Alice, também por ajustar perfeitamente o tempo. Muito interessante a apresentação. Vamos passar então à seguinte oradora, que é Flora Piacentin, que nos vai falar sobre, vamos passar a um tema mais relacionado já com a social e com a literacia ecológica. Não sei se está por aí, Flora. Ok. Pronto, muito obrigada, Flora, então. Estamos a ver, ainda não estamos a ver em modo de ecrã completo. Estamos a ver a apresentação, mas ainda não. Sim, sim, um momentinho. Bem-vinda, Flora. Obrigada, bom dia. Sim. Tá dando para ver o ecrã? Estamos a ver, mas sem ser em ecrã completo. Ah, pronto. Então, Agora, perfeito, obrigada. sim. Bom dia. Meu nome é Flora Piacentin e eu irei apresentar esse trabalho intitulado O que é mais desejável para a natureza? Uma análise das perspectivas de jovens açorianos na seleção de cenários ecológicos. Esse é um trabalho conjunto entre o Grupo da Biodiversidade dos Açores, na Universidade dos Açores, e o IT Interactive Technologies Institute, na Madeira. Então, para iniciar a nossa apresentação, né, vamos falar sobre gestão ecológica, que é o tema também dessa sessão. E a gestão ecológica é algo complexo, né? Podemos dizer também que se assemelha a um problema mal estruturado, né? Um problema que não tem apenas uma solução única, uma única resposta, que admite, então, diversas respostas, né? E para a gestão de áreas naturais, podemos dizer que há diferentes stakeholders, né? Que têm interesses diferentes e que podem influenciar, né, no processo de participação nessa gestão, né? Então, podemos nos perguntar, né, que relevância tem o envolvimento dos cidadãos nessa gestão ecológica e quais são os critérios que orientam a decisão deles, né, e devem orientar, né, essa tomada de decisão na gestão ecológica. Então, podemos falar que nem sempre ocorre um jogo win-win, né? Há certas condições onde temos trade-offs, né, entre diferentes interesses e prioridades. Esse estudo, né, então, dentro desse contexto, né, que nós falamos da gestão ecológica, ele visa entender, né, como é que jovens estudantes açorianos decidem qual é o melhor cenário ecológico. E dentro dessa questão, quais são os principais argumentos de justificativa que eles utilizam para selecionar o que é considerado o melhor cenário ecológico. Então, o contexto desse estudo, né, é um grande trabalho que foi feito, né, em 2012, nas 9 ilhas dos Açores, e envolveu 21 escolas do terceiro ciclo do ensino básico e do ensino secundário. O total de estudantes envolvidos, né, foram 1.528 estudantes, que representava, à época, 8,6% do total dos estudantes nessas escolas. A idade média dos estudantes foi de 14,5 e variou entre 11 a 23 anos de idade. A metodologia utilizada, foi feita a recolha de dados com inquérito por questionário, onde tivemos 3 questões relativas à seleção de cenários ecológicos e a justificativa que eles deveriam dar para essa seleção.
A análise de dados foi feita de forma descritiva e interpretativa. Fizemos também uma categorização, com categorias criadas a posteriori e a quantificação dessas categorias. Então, o que foi perguntado para os estudantes, né, nesse questionário foram essas 3 questões que estão sendo utilizadas aqui nesse estudo, né, onde se apresentavam dilemas ecológicos, né? Então, havia 3 questões principais. A primeira, né, se falava sobre a proporção de indivíduos, o que eles preferiam entre o cenário A e o cenário B, onde no cenário A haviam 3 espécies e 15 indivíduos, no cenário B também 3 espécies e 15 indivíduos. O que variava eram o número de indivíduos entre as espécies, né, onde no primeiro cenário A haviam 3 espécies com o mesmo número de indivíduos, enquanto no cenário B uma das espécies era mais frequente que as outras. Então, trazia a questão da proporção de indivíduos e uma relação entre equitabilidade e dominância. No cenário B, apresentamos ao aluno uma outra questão, onde eles deveriam escolher entre o cenário C e o cenário D, e, novamente, temos um outro problema mal estruturado que eles deveriam resolver, que é a questão de ter um cenário C com 5 espécies e 15 indivíduos, e o cenário D, 3 espécies e 15 indivíduos. Então, o cenário C apresentava mais espécies, né, 5, enquanto o cenário D existiam menos espécies, mas o mesmo número total de indivíduos, que era 15. E na terceira questão, nós tínhamos a questão sobre a diversidade de origem, né? Então, no segundo item, nós tínhamos a questão do número de espécies, e no terceiro item, nós tínhamos a questão da diversidade de origem, onde no cenário E nós tínhamos 7 espécies, que muitas dessas espécies vinham de fora, a maioria era trazida de outros lugares por pessoas, né? Então está escrito embaixo, e no cenário F nós tínhamos menos espécies, apenas 3 espécies, o número de indivíduos era o mesmo, mas essas espécies não precisaram das pessoas para chegar, quer dizer que já estavam lá. Então traz a questão entre as espécies exóticas e espécies nativas. E, então os estudantes tinham que escolher nessas 3 questões, um dos cenários. E as categorias, né, que foram identificadas com base nas respostas dos estudantes, né, foram essas 6 principais categorias, tá? Então, aqui é só um exemplo, né, mostrando a categoria diversidade, e dentro da categoria diversidade haviam várias subcategorias, então algumas delas são essas, né, abundância, riqueza, equitabilidade, que falam sobre abundância, frequência de indivíduos de uma espécie. Então, um exemplo é porque eles diziam porque era melhor ter mais espécies, ter mais indivíduos de uma espécie do que menos, né? Riqueza, quando eles argumentavam que que era importante ter mais espécies, e o outro era em relação ao número de indivíduos, né? A equitabilidade fala da proporção semelhante entre as várias espécies, né? Depois tinha a categoria dinâmicas ecológicas, a categoria evolução, a categoria dinâmicas sociais, a categoria conservação e outros que entravam em outras questões não tão, digamos assim, da área ecológica por si própria, né? Mas a gente vê dinâmicas sociais também traz a questão dos critérios mais sociais para também justificar a sua resposta. Então, vamos falar aqui agora sobre os resultados que foram obtidos, né? E para a primeira questão que nós observamos é que houve uma maioria, né, quase 83% dos estudantes preferiram o cenário A, que era aquele que tinha uma proporção mais semelhante entre as espécies, em termos de indivíduos. Então, a questão da equitabilidade também apareceu como sendo o principal argumento de justificativa, né? Então, aqui nessa questão, nesse dilema ecológico, né, tivemos 19 categorias foram utilizadas pelos estudantes, onde vemos aqui nesse gráfico que prevaleceu a questão da diversidade, né? Em especial a equitabilidade foi o principal critério, né? Principal argumento de justificativa dos estudantes, a equitabilidade. Então aqui nós também podemos ver, né? Prevalece a equitabilidade para justificar o cenário A. Né? Para o cenário B, nós já vimos que também houve, né? Alguns estudantes também selecionaram
né? Obviamente tem bem menos seleções, mas os que selecionaram argumentaram que o principal critério para essa escolha foi a questão da abundância, né? Então esse aqui prevaleceu. Então nós vemos aqui nesse gráfico. Já no cenário, na questão 2, né, que apresentava a questão do número de espécies entre os cenários, o cenário C e o cenário D, nós vimos que prevaleceu nas respostas o cenário C, foi o cenário de escolha da maioria dos estudantes, com 80,29% das escolhas, né? Então, nessa seleção, em ambos os cenários, o que prevaleceu também foram critérios, categorias relacionadas também à diversidade, né? Que são esses 5 itens aqui: equitabilidade, abundância, riqueza, argumentos éticos e diversidade, onde o que prevaleceu e que é coerente, né, com a questão colocada é a questão da riqueza, pelo fato do cenário C ser mais rico em espécies do que o cenário B, né, e o cenário C, então, foi preferido, né, e o argumento também coerente pelo fato de ter mais espécies e ser considerado melhor, né, pelos estudantes para a natureza em geral. Em relação ao D, né? Mas o que justificou o cenário D, principalmente, também se colocou também a questão da equitabilidade no cenário D, né? Para justificar essa resposta. Então, nós vemos aí como é que se distribuiu, né? Entre essas 18 categorias, as justificativas utilizadas pelos estudantes. Agora temos a última questão, o último dilema ecológico colocado para os estudantes, né? Não houve tanto digamos assim, houve ainda, né, uma maioria que preferiu um cenário, que foi o cenário F, mas já não houve houve uma distribuição melhor do que os outros cenários, onde, né, o cenário E, que apresentava as espécies exóticas, né, obteve quase 40% das respostas, das preferências dos estudantes, né? Então, enquanto o F ainda foi o preferido, por ser um cenário com espécies de diversidade de origem, né, nativa, mas aí a gente vê que é uma relação menos acentuada que nas outras questões, né? E aqui já não prevalece ainda a questão da diversidade, mas é uma divisão melhor em relação às categorias de justificativa, quando aparecem também a questão das dinâmicas ecológicas. Então, para justificar, né, a escolha do cenário E, os estudantes utilizaram, na sua maioria, a questão da riqueza, né? A riqueza por ser um cenário apresentando um maior número de espécies, mesmo que essas espécies viessem de fora, né? Então, 42% desses estudantes trouxeram esse argumento, né? Por ser mais rico, é preferível ao cenário F, enquanto o cenário F foi preferido por conta da dispersão natural que ocorreu nesse cenário em relação ao cenário E. Flora. Certo. Considerações finais já está na hora, né? Então, considerações finais aqui. Temos aí um problema que foi mal estruturado, que exigiu uma ponderação, uma reflexão pelos estudantes, então é algo interessante para se trabalhar nas aulas de ecologia pelos educadores, né? Outra coisa, né, que demonstrou esse estudo, que temos respostas bastante razoáveis, né, diferentes níveis de reflexão, um predomínio na categoria diversidade, e mostrando uma certa homogeneidade na compreensão, principalmente dos 2 primeiros dilemas ecológicos. Em alguns casos, pouca familiarização com alguns conceitos ecológicos, como espécie e indivíduo. Por fim, então, gostaria de agradecer os alunos e professores que participaram nesse estudo e a FCT, por meio de vários projetos que financiou também essa pesquisa. Obrigada e perguntas. Muito obrigada, Flora. Nós vamos deixar as perguntas para a sessão final de discussão.
Música